Olá família, uma boa noite, que honra, que alegria podermos estar mais uma vez aqui unidos na nossa live Acredito em Você. Que bom podermos estar aqui unidos mais uma vez. Para mim é um grande prestígio, uma grande alegria, uma grande honra podermos estar mais uma vez nessa nossa live de todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, 21, para que a gente possa abrir a nossa mente, trocar em assuntos e questões importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento pessoal dos nossos familiares, das nossas vidas. Então, que bom que estamos aqui. Boa noite, Elisa. Deixa eu disparar aqui já esse aviãozinho de papel para todo mundo. Elisa, se puder já tocar um pouquinho no coração, te agradeço, tá, querida? Que isso faz aí os algoritmos do nosso querido Instagram entenderem que está sendo relevante a nossa live nessa hora, tá ok? Então, deixa eu disparar aqui para a galera, para todo mundo que está passando. Deixa eu mandar esse avião aqui para todo esse pessoal, tá certo? Beleza. E obrigado mais uma vez pela participação de você que vai estar aqui ao vivo com a gente e você também que vai estar entrando em outro momento, que vai estar verificando depois pelo Instagram. Logo vou começar a jogar as lives também lá no nosso canal do YouTube. Então seja muito bem-vindo. Tá? Uma honra, uma alegria podermos estar aqui nessa noite. E pessoal, seja bem-vindo aí, Alcina, Vinícius. Vinícius, saudade, meu querido. Que honra e que alegria você poder estar aqui. Vou pegar um copinho d'água, esqueci meu copo d'água. Vou pegar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado aí mais uma vez pela presença. Para quem não sabe, essa nossa live é a live Acredito em Você, onde nós tratamos vários assuntos. E hoje, em especial, nós vamos falar de um tema, coloquei aqui. Só um segundo, gente, deixa eu pegar uma água aqui pra mim, tá? Enquanto isso, desfrute aí do consultório. Água é vida, né, gente? Uma água é fundamental pra gente poder ficar bem, né? Agora sim, agora preparado. Deixa eu pegar ali dentro. Desculpa, gente, eu acabei de atender o paciente. E aí, foi um pouco na correria hoje. A gente atende paciente, tem que correr. Então hoje tinha que vir aqui na correria para poder falar com vocês. Mas pronto, agora estou aqui inteiro. Bem, pessoal. Opa. Vamos lá. Quando a gente está falando sobre o processo da mudança, gente, mudança já é uma palavra que já dá um comichão assim no nosso interior, né? Quando a gente fala na mudança, quando a gente pensa sobre a questão da mudança, já é algo que mexe com o nosso interior, é algo que já mexe um pouco com a gente, porque nós estamos falando sobre sair da zona de conforto. E a imagem que eu coloquei hoje foi, se não me engano, uma imagem de uma... né? Olha aí, né? Essa é a imagem que a gente colocou hoje, né? Você já aceitou viver a metamorfose? Então, você já aceitou viver a metamorfose? Eu quis colocar essa lagarta e depois a borboleta, né, meio mangueira aí, né, verde e rosa. Mas por quê? Porque nem toda mudança ela é negativa, não é? Existem uma série de mudanças que são favoráveis, que são belas. Existe uma série de mudanças que fazem bem para a nossa vida. Existe uma série de mudanças que são boas para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento humano. Às vezes a gente pensa sobre a questão de mudança, a gente pensa só por um lado já como se fosse algo negativo. Mas não, as mudanças elas podem ser de fato extremamente positivas, como por exemplo a lagarta, né? Se você pega uma lagarta no início da sua existência, a lagarta fica restrita, né? Restrita àqueles caules das folhas, ela fica restrita à sua aderência ao chão, né? Ela fica restrita ao diâmetro, né, de todos aqueles pezinhos dela para que ela consiga se locomover. Ela estica e puxa, né? Mas depois que ela entra no casulo e que ela passa por todo aquele momento de transformação pessoal, ela acaba depois volvindo a ser uma belíssima borboleta, mariposa, né? Então, essa metamorfose, as mudanças na nossa vida, por mais difíceis que elas sejam, e por alguns momentos elas até parecem ser, como poderíamos dizer,
que nos restringem, nos castram de certa forma. Imagina você, a lagarta, durante o período que ela está dentro do casulo, né? Ela fica aquele tempo ali como se estivesse madurando, parada, hibernando, sem muita interação com o meio, mas depois ela tem que fazer todo aquele esforço para romper com o seu casulo, e esse romper tem que ser num tempo específico. Não adianta, as crianças adoram arrancar casulo, né? Vamos lá, vamos tirar o casulo logo para ver como é que está a lagarta ali dentro, como ela se desenvolveu. E se a gente faz isso antes da época, acaba que a gente prejudica essa lagarta, né? A gente prejudica essa lagarta porque as asas dela ainda não estão preparadas para alçar um voo satisfatório. Ela ainda não pode alçar um voo satisfatório. Então, nós temos que fazer esse processo na hora certa. A lagarta, ela precisa sair daquele casulo na hora correta, na hora justa, em que as asas dela já estão fortes o bastante para que ela consiga de fato alçar um voo, para que ela consiga de fato crescer, se desenvolver, ir além, né? Então, o que isso mostra um pouco para a nossa vida? O processo nosso de desenvolvimento, tantas vezes, não será algo confortável. Quando a gente pensa às vezes na palavra desenvolvimento, falamos isso da outra vez, na outra semana, na live anterior, quando pensamos no processo de desenvolvimento, a gente pensa só coisas boas, né? A gente só pensa coisas favoráveis, que vai ser um momento muito benéfico para a gente, muito gostoso, muito tranquilo, produtivo. Sim, mas às vezes dói. Às vezes esse desenvolver significa também dor. Falamos sobre o processo da palavra de desenvolvimento. E lembramos que a palavra desenvolvimento, retirar envolvimento. Tirar envolvimento. E tirar envolvimento dói. Se você está acostumado com alguma coisa, falando nesse processo da mudança, como a gente está dizendo aqui, né? Quando a gente está acostumado com algo, na zona de conforto, é difícil a gente poder se separar. É difícil a gente sair dessa relação. É difícil a gente deixar essa comunicação que a gente está tendo. Se, por exemplo, se nós gostamos de... vamos ver pelas pequenas coisas da vida, né? Aqui, eu estou com um relógio na minha mão nesse momento. Aqui. Eu uso o relógio, apesar grande, né? Eu gosto de relógio aparecer, né? Mas vamos lá. Se eu boto esse relógio aqui na minha mão esquerda, eu estou acostumado. Agora, se eu pego esse relógio agora e coloco ele na minha mão direita, ele parece muito mais pesado do que minha mão esquerda. Por quê? Porque a zona de conforto já está atrelada aqui. O meu cérebro ele já fez as plasticidades necessárias. O meu cérebro ele já fez as conexões necessárias, entendendo que o meu relógio é para ser usado no braço esquerdo. Eu não sei quem tem aí a experiência de dormir em cama de casal, por exemplo. Você que já mora com alguém, casado, juntado com alguém. Geralmente a gente acaba escolhendo um lado da cama, né? Eu vou dormir do lado direito, eu vou dormir do lado esquerdo. E quando a gente dorme desse lado, se a gente for para o outro, a gente se sente desconfortável, é um incômodo. Passa a noite em claro, fica acordando vários momentos durante a noite. Por quê? Não estamos acostumados com aquele local. Quando a gente vai tomar banho, a temperatura da água que a gente costumeiramente acaba tomando, tudo isso são o quê? São realidades nossas que ficam rígidas, cristalizadas, nos dificultando para o processo da mudança. Mas a mudança é o quê? Necessária para o desenvolvimento. Lembrando, desenvolvimento é deixar de se envolver. Deixar de se envolver com coisas que já estão entranhadas na gente. Deixar de se envolver com coisas que já estão cristalizadas em nós. Isso é muito difícil. Deixar uma determinada pessoa, deixar uma determinada amizade. Às vezes, para eu me desenvolver, eu vou ter que deixar determinada amizade. E aí é um processo da mudança. Existem mudanças que a vida sugere para mim mesmo, e existem algumas mudanças que devem ser provocadas por mim mesmo, dentro de um olhar íntimo, pessoal, onde eu percebo, não, para eu ter uma melhora significativa na minha vida, eu preciso me afastar de tal pessoa. Preciso me desenvolver dessa pessoa. Para eu ter uma melhora significativa na minha vida, eu preciso mudar de casa. Para eu ter uma melhora significativa na minha vida, eu preciso sair da casa dos meus pais. Eu tenho que ter experiência de morar sozinho. Tá percebendo?
para eu ter uma experiência positiva, eu preciso deixar esse emprego que eu estou há tanto tempo acostumado, fazendo sempre a mesma coisa. Então, gente, existem mudanças que a vida vai nos atribuir. E algumas mudanças extremamente necessárias que nós mesmos vamos ter que correr atrás. E que bom que isso acontece. Por isso aí, você já aceitou viver a metamorfose? Você já aceitou passar pela experiência do casulo para depois você virar de fato uma borboleta? Porque é esse o olhar. É esse o olhar que a gente está tendo agora. Como que de fato nós estamos lidando com as mudanças que a vida nos apresenta. Nós passamos por uma experiência agora aqui, né? Estou aqui com uma máscara, né? As máscaras que nós tivemos que começar a utilizar, deixa eu dar um salve aqui para o Rafael, para a Aldeana, bonito nome, Aldeana, gostei, Natália, Aldeísa, obrigado aí, pessoal. Quando a gente pensa sobre essa realidade da máscara, é um processo de adaptação que todos nós tivemos que ter. E se você não se adaptar a essa mudança, você não ia poder entrar nos estabelecimentos. Não poderia encontrar com determinados tipos de pessoa. Não poderia estar com determinados familiares teus. Então é um processo de quê? De adaptação. E nós, seres humanos, temos isso com maestria, não é? Nós temos isso com maestria. A possibilidade de nos desenvolvermos cada vez mais. A possibilidade de um caráter de adaptação. A evolução da nossa espécie, nós humanos, a humanidade está onde está, por um caráter evolutivo. Adaptativo. Um caráter evolutivo, adaptativo. Nós nos adaptamos às mudanças que nos são impostas pela própria questão de sobrevivência nossa. O homem pode viver no deserto do Saara como o homem consegue viver no Polo Norte. Ele vai se adaptando a essas realidades em caráter de inversão. Ele vai tendo todo um processo de dinâmica criativa para que ele consiga se adaptar às realidades impostas pela temperatura, pelo clima, pelo solo, pela natureza, tudo que vai tendo. O próprio processo de competitividade profissional, nós vamos tendo que ser profissionais plurais, então a gente vai se adaptando também a essa realidade. Quando a gente olha e percebe, olha, se eu não mudar eu vou sucumbir, a gente percebe que a gente tem que aderir a esse movimento da mudança, que de fato, como falamos, não é um movimento fácil. Mas muitas vezes nós acabamos nos acostumando com coisas muito pequenas, muito mínimas. Anos e anos sentando na mesma cadeira, na mesa de jantar em casa, né? 10 anos, 20 anos, que eu sento na mesma cadeira lá na minha casa, e se alguém sentar naquela cadeira, eu me sinto extremamente incomodado, porque aquela cadeira parece que já tem até o formato das minhas costas, das nádegas, das pernas, né? Já tem o formato, a ergonomia do meu corpo já está no formato daquela cadeira. Não, aquela cadeira ali ninguém pode sentar, aquela cadeira ali é a cadeira que o papai senta. Aquela cadeira ali só o papai pode sentar, ninguém pode sentar naquela cadeira. Entende o que eu estou falando? Nós temos que ter um certo cuidado quando nós começamos a ficar neuróticos, até obsessivos, porque ficamos cristalizados em determinados padrões e que a gente não consegue mudar. Pensa as pessoas agora comigo, né? Se a gente pensar todas as pessoas que estão aí acima de 60 anos, como elas tiveram que ter um processo de mudança com toda a evolução da tecnologia, pegarem os celulares, como que os estudantes agora estão tendo que se adaptar ao processo de estudar em casa, essa educação à distância, os profissionais que estão agora em home office. Então, pessoal, a mudança faz parte do nosso processo. Seja bem-vindo aí, Romaina, isso? Romaina, seja bem-vindo, Romaina. Cris, Juliana, obrigado aí pela presença. Estamos falando sobre mudança, tá, gente? Estamos falando sobre metamorfose. E ali ficou bem dividido, tá? A enquete nossa ficou bem dividida. Se nós temos facilidade para mudar ou não temos. Existem algumas situações que a vida nos impõe uma posição de adaptação severa, por exemplo, a doença. Não sei se alguém que está aqui na nossa live passa ou já passou por alguma situação de doença severa, complexa, onde você teve que mudar todo o seu aparato de vida, teve que mudar toda a sua
toda a sua organização da sua história para poder você ter um mínimo de qualidade de vida. Pensa numa pessoa que perdeu a possibilidade de locomoção, uma pessoa que ficou cega. Eu tenho pacientes que tem um déficit na sua questão visual, que não conseguem ver, deficientes auditivos, visuais. Imagina a dificuldade dessa pessoa dentro de um caráter adaptativo, uma mudança que é imposta sobre esse indivíduo. Imposta sobre esse indivíduo. Então, quanto mais apegados, por isso que falamos a palavra desenvolvimento mais uma vez. Desenvolvimento, tirar envolvimento. Quanto mais envolvido eu sou sobre o meu mundinho, quanto mais envolvido eu sou sobre o cabelo que eu uso, mais envolvido eu sou sobre a barba que eu utilizo, quanto mais envolvido eu sou sobre o tipo de celular que eu utilizo, sobre as coisas que eu tenho na minha casa, mais difícil vai ser eu sair dessa posição. Seja para ganhar, seja para perder. Uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional é a pessoa que sabe ganhar e que também sabe perder. E eu digo sabe ganhar por quê? Porque muitas pessoas começam a ganhar dinheiro e também sucumbem. Quantas pessoas ganharam 1 milhão e perderam esse 1 milhão? E surtaram. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem isso, né? Ah não, olha, se eu ficasse milionário eu ia sumir. Tirando a questão da brincadeira, né? Mas gente, se eu ficasse milionário, pelo contrário. Eu quero ajudar todo mundo que eu conheço, as pessoas que eu amo, as pessoas que fazem diferença na minha vida. Eu não vou largar e sumir para ninguém me encontrar, pelo contrário. Se eu ganhar 1 milhão, se eu mudar de vida para melhor, eu quero ajudar as pessoas ao meu lado. Eu vou abrir uma franquia para poder dar emprego para um monte de gente, amigos meus. Eu vou fazer um monte de kitnet, alugar por um preço favorável e justo para as pessoas morarem. Sei lá. Tirando as questões aí de medo, né, de assalto, roubado, sequestro. Mas entende o que eu estou dizendo? A mudança sugere para a psicologia crise. Para a psicologia, toda mudança é crise, tá certo? Então, quando a gente fala de mudança, a gente está falando de crise. Se a gente está falando de crise, a gente está falando de um processo difícil de aceitação. Como é difícil o processo de aceitação, a gente tem que rebolar para conseguir aderir ao processo. Se você agora percebeu que você está começando a ficar doente, se você percebeu que agora o teu corpo, as tuas pernas, já não tem mais a força que elas tinham outrora, e você já não consegue correr como corria, você já não consegue brincar com seus filhos como você brincava, né? A gente tem que entender que a vida vai nos trazendo... A gente tem que entender que a vida vai nos trazendo algumas limitações, sabe, gente? São limitações. A vida impõe limitações para mim e a vida impõe limitações para vocês. E como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente pensar no relacionamento amoroso, né? Quando a gente ama alguém, quando a gente está com alguém, é uma via de mão dupla. É 50% do meu lado, 50% do lado da outra pessoa. Eu posso estar muito bem obrigado dentro desse relacionamento. Agora, se outra pessoa está achando que esse relacionamento não é mais favorável para ela, se essa pessoa está achando que esse relacionamento não está sendo mais, não está sendo compensatório para ela, e ela decide abandonar, me deixar, sair desse relacionamento, eu preciso aprender a lidar com essa falta. Qual a falta? De que eu não estou mais casado, não estou mais juntado, não sei qual é a dinâmica que você vive, mas eu não estou mais com essa pessoa, porque essa pessoa não quer mais estar comigo. Eu vou ter que me adaptar com isso. E como é difícil. Ontem foi o dia das crianças, né? Ontem fui passear com as crianças e tal, encontrei algumas pessoas e colegas que estavam dizendo exatamente isso. Ah não, minha filha de 14, de 15 anos decidiu ir morar com o pai. Até os 15 anos a menina mora com a mãe. E agora com 15 anos a menina decidiu ir morar com o pai. E como é que é? Como é que a gente vai lidar? Vou obrigar a filha a morar com você? Não, tem que morar aqui dentro. Vai ter que viver infeliz aqui na minha casa. É um processo difícil que a gente passa. Mas quando nós estamos falando de relacionamento interpessoal, não é uma coisa que cai só sobre mim. Cai também sobre as outras pessoas. E quando cai sobre as outras pessoas, nós entendemos que temos que assimilar a decisão da outra pessoa. Se a outra pessoa decidiu que não quer ficar comigo, o que eu posso fazer? Eu não posso
Eu não posso colocar outra pessoa dentro de uma redoma. Eu não posso colocar a pessoa dentro de um eu acho curioso, tem um exemplo, né? Um copo, gente, né? Se eu colocar uma água dentro do copo, o copo ficou o quê? Conformado, não é isso? O copo fica conformado. Ele toma, a água, perdão, ela fica conformada, ela toma a forma do copo, não é isso? Em qualquer recipiente, se você colocar água, ela vai tomar aquela forma. Como que a água de fato vai ser livre? Como que a água vai de fato transbordar, não é? Quando ela sair daquela forma. Transbordar, transformar aquela borda, sair da borda, né? E aí ela vai sair dessa forma. E pra gente é o mesmo processo. Pra gente às vezes é bom ficar aqui dentro, quietinho, né? Mas não ter movimento. Não ter movimento. Então nós não podemos colocar em qualquer dinâmica de relacionamento interpessoal que nós temos, nós temos que entender que esse processo de aceitação das mudanças tem que ser um processo nosso analítico de quebra de padrões cristalizados. Se você quer se desenvolver, se eu quero me desenvolver, eu não posso ser obsessivo, neurótico, compulsivo com determinados tipos de relação. Seja marido, mulher, seja pai, filho, mãe, filho, não posso. Porque um dia se eu tiver isso com meus pais, um dia meus pais podem morrer antes de mim, ou eu posso morrer antes dos meus pais. Se eu tiver isso com meus filhos, um dia meus filhos podem casar, pode virar padre, pode virar freira, pode ir para um Tibete, virar um monge, e vou ter que ficar longe deles. Então, eu vou entrar em depressão, acabou minha vida, meu filho foi morar nos Estados Unidos, nunca mais vou ver, meu filho foi morar no Japão, e vai acabar a nossa vida? Não, porque nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos. Não podemos ter uma relação simbiótica com as pessoas, né? Onde eu me vejo como uma extensão do corpo do outro. Eu sou uma extensão do corpo do meu filho. Eu sou uma extensão do corpo da minha esposa. Eu sou uma extensão do corpo do meu marido. E aí, se a outra pessoa for, eu me sinto como que mutilado. Parece que tiraram uma parte do meu corpo. Isso é patológico, gente. Isso é patológico. Então, como nós estamos lidando com as mudanças que a própria vida nos sugere? Que a própria vida nos sugere. É como o fogo, né? Se eu pegar um isqueiro, ó, aqui, tá a chama. Eu consigo deixar ela completamente estática? Não. A todo momento a chama fica se movendo. Posso deixar aqui paradinho, ó. A chama vai ficar se movendo a todo instante. O que eu quero dizer com isso? Ela pode se mover, mas ela não pode se apagar. Ela só vai apagar quando eu parar de apertar aqui, ó. Quando eu parar de dar para ela combustível. Se eu tirar o dedo do combustível, ela para. Se eu manter o meu dedo no combustível, ela permanece acesa. Só que ela permanece acesa em movimento. Porque a vida é movimento. Eu não fumo não, tá, gente? Eu tenho aqui para acender algumas coisas. A vida é movimento. Então, isso é inclusive para a formação nossa. Isso serve para a formação para com os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter esse entendimento também de que qual a maior alegria de nós enquanto pais? O que nos sugere, nos traz mais paz interior? É saber que os nossos filhos estão autônomos. É saber que a gente pode falecer um dia e os nossos filhos vão continuar a vida deles, vão conseguir dar conta, conseguiram um bom trabalho, estão cercados de pessoas favoráveis, já sabem ter um bom caráter de escolha das pessoas que vão caminhar ao seu lado, né? Já sabem selecionar as pessoas que são boas companhias e más companhias, e essa é a alegria de qualquer pai e qualquer mãe. Mas o processo nosso evolutivo, o processo nosso de desenvolvimento passa pelo casulo, e o casulo não é confortável. Toda mudança sugere pra gente o quê? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Eu sei que a gente está numa época de muita... A internet, né? Tá igual aquele filme, Quem Quer Ser um Milionário, né? A gente entra na internet, todo mundo falando de marketing digital, produto digital, venda suas coisas pela internet, você vai ficar milionário, faz um 6 em 7, faça 1 milhão em sei lá quantos dias, 6 dias, 7 dias, 1 mês. Né?
Tá tudo assim. Se eu falar aqui assim, olha, essa nota aqui é de R$10, né? Uma nota de R$10. Você pode fazer, querido, todo o esforço necessário mental, todo o trabalho que a neurociência tem feito aí, que é maravilhoso, os coaches estão usando, o pessoal, o psicólogo, maravilhoso esse trabalho. Mas você pode ficar pensando, não, essa nota é R$100, essa nota é R$100, essa nota é R$100, essa nota é R$100. E aí você fica assim, aí você faz assim, ó, essa nota é R$100. Virou R$100. Isso é balela, né, gente? Isso é ilusionismo barato. Mágico nenhum consegue transformar uma nota de 10 em uma nota de 100. Isso não existe. Por que isso não existe? Se essa nota for R$10, ela vai continuar sendo R$10 até o fim da tua vida. Ela nunca vai se transformar em R$100. Ela só poderá ser R$100 se você o quê? Trabalhar, lutar, ralar, estudar. É isso ou não é? Para você poder multiplicar, potencializar, exponenciar essa palavra, essa nota, ok? Ao cubo, elevar ela ao quadrado. Só assim a gente vai conseguir multiplicar essa nota. O que eu estou querendo dizer é lindo tudo isso que todo mundo está falando na internet, mas para nós termos uma mudança, a gente trabalha com o real. A gente não trabalha com o imaginário. O imaginário pode acontecer, mas é o real. Se eu quero transformar essa nota nessa nota, eu tenho que trabalhar dentro do real. E o real sugere o quê? Esforço, trabalho, luta do meu lado, do teu lado, todos nós. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que fazer o quê? Trabalho. Eu preciso trabalhar para que eu, de fato, possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa agregar mais valor no meu trabalho. A gente trabalha com o palpável, com o tangível, aquilo que eu consigo encostar, aquilo que eu consigo tocar. Se a gente ficar, não, eu vou conseguir melhorar, mas só com a força do meu pensamento, eu vou fazer aqui o Ho'oponopono, eu vou ficar falando palavras, mantras, vou ficar repetindo palavras do terço. Gente, isso vai ajudar? Vai, né? Agora, isso não vai fazer uma nota de 10 se transformar numa nota de 100. Então, toda mudança sugere esforço. Toda mudança exige de nós uma atitude real, concreta, que muitas vezes não será agradável. Muitas vezes não será agradável. O processo nosso de adaptação, eu mostro às vezes, né? Isso é o meu CD, para quem não me conhece. Bruno Malaquias, um CD que eu lancei há anos atrás. Ó, carinha de novo, né? Agora, carinha de velho. Barba branca, eu não tinha uma barba branca. Agora, ó, cheio de barba branca. Eu tenho que me adaptar. Claro, se eu quiser eu posso pintar minha barba. E às vezes eu pinto, né? Mas isso não pode ser um processo ilusório, onde eu fico pensando, não, eu não tenho mais cabelos brancos que nada, né? O envelhecimento ele vem para cada um de nós. Daqui a pouco a gente está tomando ômega 3, daqui a pouco a gente tem que fazer mais exercício do que o comum, daqui a pouco a gente tem que pegar mais leve, já não dá para jogar bola do jeito que você quer jogar, daqui a pouco a gente começa a ter além do café também, a gente começa a ter uns comprimidos que a gente tem que tomar, daqui a pouco para a gente poder estar com a mulher, com a esposa, a gente tem que tomar uns comprimidozinhos. Então, as coisas que a vida nos impõe e que a gente tem que aceitar. Quem já conviveu com algum familiar, gente, em doença terminal, não sei se algum de vocês já passou por essa experiência de lidar com algum familiar, alguém muito próximo, que tem um câncer, AIDS. É muito difícil, né? Parkinson, demência, e você vai ver a pessoa definhando de certa forma. E aí a gente tem que ter também esse entendimento e esse processo de aceitação dessa metamorfose do mundo, de entender que a saúde também passa, a nossa saúde passa. Porque se nós ficarmos lutando o tempo inteiro, lutando contra o nosso processo de envelhecimento, ou contra o processo de envelhecimento das pessoas que estão ao nosso redor,
a gente vai virar e viver entristecido. Viver entristecido. Nós vamos ter alegria na nossa vida. Elisa colocou que sim. Já passou por essa realidade, não é, Elisa? É difícil demais, né? Ver uma pessoa que a gente ama definhar. É difícil demais nos ver definhando. Né? Alguns não devem saber, mas eu estou passando por um problema de saúde que eu estou tomando aí uns 17 comprimidos aí por dia. Uma alergia complicada que acabou gerando em mim também. Já tive vários problemas de saúde, eu tomo remédio para o coração, sou hipertenso, lutando para não entrar na diabetes. Tenho um histórico familiar, pai diabético, hipertenso, obeso mórbido, enfim. Então, gente, a gente tem que entender e a gente vai ficar entristecido, porque eu tomo 20 comprimidos por dia. Porque eu não posso mais fazer exercício atualmente. Não sei se vocês lembram, eu sempre estava fazendo live correndo de manhã, fazendo exercício de manhã. Vocês devem lembrar, meus stories de vez em quando. Quase sempre eu corria pelo menos 3 vezes por semana, correndo de manhã e postava alguma coisa. Você pode ver que há uns 2 meses, 4 meses eu não faço isso, desde antes da pandemia. Porque veio, infelizmente, esse problema de saúde e tive que parar. Então, eu tenho um colega que eu acho muito engraçado. E ele fala pra mim assim, eu não aceito envelhecer. É a frase dele, né? Ele fala pra mim, eu não aceito envelhecer. Eu digo, querido, é azar o teu. Se você não aceita o processo de envelhecimento, azar o teu. Porque você vai ter uma velhice infeliz. Sabe aqueles velhinhos de bom humor que fazem brincadeira com a velhice? Faz brincadeira porque agora já pode entrar na frente na fila do ônibus, faz brincadeira porque agora ele já pode viajar o Brasil todo de graça, não é isso, nos ônibus, não sei com o avião como é que é, mas já podem viajar o Brasil todo aí de graça, de ônibus, faz brincadeira aí porque agora tem que tomar pílula azulzinha para poder ter um momento de amor com a família, com a mulher, né? A gente tem que achar graça de algumas coisas. O bom humor, ele é fundamental para que a gente aceite as modificações da vida, as metamorfoses que a vida nos exige. A Elisa colocou, né? Consegui a unção dos enfermos com o Padre Jorge para o meu avô no hospital. Eu contei para ele no hospital, que lindo. Quando eu falei, nós te amamos, ele levantou os braços, foi a última vez que eu o vi. É isso. Olha que experiência, né? Que testemunho. A finitude da vida, gente. A finitude da nossa história. E se nós não aceitarmos essas metamorfoses que a vida nos exige, nós estamos fadados a uma vida de tristeza e de fracasso. É viver cada estágio da vida com o máximo de supremacia. É viver cada estágio da vida com o máximo de... sendo o ator principal, a atriz principal da sua história, estando no palco da nossa existência, da melhor forma possível. Se você é criança, que as crianças brinquem e aproveitem muito a fase da criança. Se é adolescente, aproveite muito a fase da adolescência. Se você é adulto, aproveite muito a vida adulta. Se você é idoso, aproveite muito essa parte dessa vida que é ser idoso. Precisamos aproveitar cada estágio e aceitar, como estamos falando, aceitar todo esse processo de metamorfose. Quero ser essa metamorfose ambulante. Nós precisamos mudar, é importante não sermos rígidos. Muitos de vocês, como sabem, eu fiquei 17 anos na comunidade católica Santos Anjos, não é? 17 anos numa comunidade, agora estou em outro momento da minha vida, e isso é maravilhoso. Você que está nessa empresa há 5 anos, há 10 anos, agora teve que sair dessa empresa, está numa outra empresa, tem que se adaptar. Você que estava casado, e que infelizmente outra pessoa não quis mais estar contigo, ou se separou. Esses dias recebi uma pessoa na minha casa, foi mexer lá no ar-condicionado, ele falou, você não vai acreditar, rapaz, foi, poxa, 24 anos de casado, e agora a gente se separou. Né? Imagina, gente, depois de 24 anos, 25 anos de casado, você passar pelo processo de separação, é muito difícil, eu sei que é difícil. Mas é um processo de metamorfose, eu não posso obrigar o outro a morar comigo. E eu vou ter que me adaptar a essa realidade do ninho vazio, vou ter que me adaptar à realidade dos meus filhos irem embora, vou ter que me adaptar à realidade, como muitas vezes a gente já falou aqui, do filho, da filha, que escolhe um caminho que não é aquele que a gente sonhou. Eu queria que meu filho fosse militar, e o meu filho escolheu ser psicólogo. Eu queria que meu filho que minha filha fosse dentista, e ela escolheu ser... arquiteta.
E às vezes, eu queria que minha filha casasse, tivesse filho, sua filha escolhe o lado da homossexualidade, se é que a palavra escolheu uma palavra complicada, mas ela vai para o lado da homossexualidade. Gente, eu estou dizendo para vocês o seguinte: se a gente continuar dando murro em ponta de faca, não estou falando aceitar tudo, mas se a gente continuar dando murro em ponta de faca, vamos viver eternamente infelizes. Vamos perder pessoas extremamente caras em nossa vida, pessoas extremamente importantes em nossa vida. Essa metamorfose, gente. Lembra que eu disse? Não é que a gente vai se conformar com essas situações, mas nós precisamos ter a fluidez da água, de certa maneira. Uma fluidez favorável para que tenhamos qualidade de vida, entendem? Ô, Kitagawa tá aqui. Fala, Kita. Boa noite, querido. Várias vezes falei isso para mim diante do espelho. Sobre a mudança e envelhecimento, Kita. É isso? Né? Kitagawa, nem sei quantos anos você tá aqui, não sei, né? Aí daqui a pouco tá pulando de avião aí também, né? Eu lembro quando eu fiz aí meus... Eu tô com 37, com 33 anos, 32 anos, eu lembro que eu pulei de avião pela primeira vez, com 32 anos, né? Fui lá pra Resende, subi no avião, bum, pulei, queda livre, caindo, 2 minutos caindo, 50, porra, que idade maravilhosa, 50 de respeito. E eu lembro caindo de paraquedas, gente, que alegria. Então tem coisas, os nossos sonhos não podem parar, mas agora é claro, existem alguns pontos, hoje, eu quero pular de avião hoje, Bruno Malaquias pode pular? Não, não posso. Por que eu não posso? Se eu pular de avião hoje, é possível que eu tenha uma arritmia cardíaca, porque eu tenho um problema de uma anomalia no coração, e eu posso descer e não viver, entendem? Então, eu preciso me adequar à minha realidade. É a metamorfose, são as mudanças que a vida nos impõe, mudanças positivas e mudanças negativas. Dos dois lados a gente tem que se adaptar, senão a gente vai viver infeliz. Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto durou. Eu lembro que eu fui lá no Beach Park em Fortaleza, desci daquele, esqueci o nome daquele toboágua, é o maior toboágua da América Latina, é o... Poxa, esqueci o nome dele agora, mas lá no Beach Park. Gente, quando eu desci dele assim, parece que meu corpo ficou lá em cima. Se eu for hoje, não tem como. Se eu for hoje, eu vou ficar só no rio de correnteza, com a boinha. E louvado seja Deus, porque cada fase eu aproveitei o que precisava aproveitar. E se não deu para aproveitar algumas coisas, não deu. Faz parte da nossa história. Mas aceitarmos as realidades que a vida nos impõe. Existem realidades que a gente não escolhe. Existem realidades que a vida nos impõe. E se eu ficar lutando contra a vida, eu vou ser extremamente infeliz, porque esse é um movimento desigual. Eu não consigo lutar contra o tempo. Você não consegue lutar contra o tempo. Eu não consigo lutar contra o tempo. É uma luta que já vai ser perdida. Eu posso botar botox, silicone no peito, no bumbum, na panturrilha, eu posso tomar Viagra, eu posso tentar retardar o máximo de coisa, ômega 3, posso fazer, entrar na faca, abdominoplastia, fazer tudo, levantar, pé de gato, posso fazer tudo isso. Mas você não vai conseguir enganar o tempo. O tempo vai vir de qualquer maneira. Na hora que chegar a nossa hora, posso estar todo transformado, mas acabou minha hora, chegou o meu momento. Então que tenhamos esse olhar, como disse aqui agora, né, o Kitagawa, eu não me permito ficar triste, é não se permitir. Claro que isso também, Kitagawa, se me permite dizer também, ficar triste também é bom, não é? Já falamos isso algumas vezes nas lives. Os sentimentos, eles são todos favoráveis. Até Jesus passou por alguns momentos de tristeza, como diz a própria palavra. Chorou a morte de Lázaro, ficou triste em alguns momentos da palavra de Deus. Então é importante a gente ficar triste. Agora, o ruim é quando nós permitimos que a tristeza seja o nosso padrão emocional, né? A tristeza não pode ser o nosso padrão emocional. Você pode, uma hora, olhar no espelho e falar: caramba, rapaz, olha aí, cheio de cabelo branco, isso aqui, pô, olha, essa ruga não tinha, essa mancha na minha pele já não tinha, né? E a gente pode ter um pequeno momento de tristeza, né? A gente pode ter um momento de tristeza de falar: nossa, como eu envelheci. Agora, eu disse momento. Quando a gente fala de momento, a gente não está falando
de algo perene, algo consistente, algo que se mantém, né, gente? Você não pode ter uma vida de tristeza, você pode ter momentos tristes, mas uma vida de alegria. Momentos tristes é natural. Se vai falecer um ente querido seu, você vai ficar triste. Se você perder um emprego que você sustenta a sua família, você vai ficar triste. E é natural, e o luto está aí para isso. É importante vivermos as fases do luto. Já fizemos, inclusive, um curso sobre o luto. Já tivemos lives sobre as fases do luto também. Podemos até depois voltar nesse tempo de tantas perdas que nós tivemos. Mas eu não posso me fincar no luto. Eu não posso me fincar no luto. Eu preciso entender esse processo do movimento. E que nosso movimento seja isso. Eu não posso me permitir ficar na tristeza sempre. Não posso. Eu tenho que lutar contra essa tendência. É claro, se eu não estou conseguindo lutar contra essa tendência, eu vou buscar as coisas necessárias. Vou buscar um psicólogo, vou buscar psicoterapia. Tristeza só em alguns instantes. É isso. Né? É isso que está lá, é isso mesmo. Né? Agora, se eu não consigo sair do quadro de tristeza, sim, vou buscar um psicólogo, vou buscar uma terapia, dependendo se precisar de intervenção medicamentosa, enfim. Agora, ficar em estado de tristeza, não. Porque a vida foi feita para ser vivida e, como diz a música, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Independente das mudanças que nos entristecem, mudanças que nos deixam extremamente felizes, lembrem, a mudança é necessária para o nosso caráter evolutivo e adaptativo. Gente, uma ótima noite para cada um de vocês. Gratidão por cada um que ficou aqui até esse momento. Agora eu vou para minha casa encontrar com a minha esposa, né? Oi, Shawane, um beijo, tamo junto, obrigado aí pela presença também, tá? Uma boa noite a cada um que participou. Kita, forte abraço, tamo junto, meu querido, meu guerreiro. Elisa, eu dou graças a Deus por ter uma criança na minha família, a minha sobrinha, ela traz sempre alegria à minha casa. Que coisa boa, Elisa. Obrigado, tá, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos vivendo com muita felicidade, vamos vivendo porque vale a pena viver e aceitando as mudanças que a vida nos coloca, tá bom? Um beijo no coração, pessoal. Muito obrigado. Estamos juntos. Um forte abraço. Uma boa noite para todos.